O universo que nós conhecemos, existem várias leis, teorias, informações, vários argumentos. O homem, não é? Ser criado por Eterno, vai criando para contrariar a existência por intermédio da palavra de Deus. Onde nós vamos encontrar que a ciência vai trazer várias teorias, várias informações para contrapor a essência bíblica. E por essa razão que no programa de hoje vamos falar sobre Gênesis 1, no seu verso 2 e 3. O tema principal é: a terra era sem forma e vazia. Ou seja, sem forma e vazia. Onde nós vamos tentar compreender a profundidade no original bíblico, que é o hebraico, não é? Não saia dali, queremos trazer estes factos, não é? Concernente como é que a terra estava, como é que ela foi formada. Será que havia mesmo esse caos, não é? E a ciência e pensadores agnósticos e ateus dizem. Não saia dali, queremos trazer essas informações para o seu entendimento. E no programa de hoje vamos falar sobre sem forma e vazia. Isto mesmo, como é que estava a terra depois de sair das mãos desse Deus de amor? Como é que ela estava? Será que estava mesmo sem forma, conforme está traduzido nos nossos exemplares da Bíblia que nós temos? Ou o que o original bíblico nos traz, não é? Como novidade, e quais são as pérolas por detrás desses versículos? Por essa razão, queremos aprofundar para nós vermos como é que os cientistas, os homens do saber, têm correlacionado, não é, esse texto para tentar explicar de que as coisas surgiram do nada, surgiram do acaso, mas por intermédio da explicação bíblica e do texto original hebraico, vamos compreender que o universo não foi criado sem forma e vazia, como está literalmente traduzido nos nossos exemplares bíblicos que nós conhecemos. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, versos 2. E qual seria a idade da terra, não é? Quantos anos teria a terra? Conforme nós lemos o capítulo, nos faz entender de que o início da terra era sem forma e vazia. Nos faz entender quando começou a existir esse planeta ou os dias literais que nós conhecemos. Por essa razão, queremos trazer esses factos para o seu conhecimento. Qual é a idade da Terra? Quantos anos teria a Terra? Bom, se nós começarmos a contar desde o primeiro dia em que a luz vem à existência, não é? E Deus faz separação ou sepção entre dia e tarde, ou luz e treva, até os dias atuais em que nós estamos aproximadamente a 5.776 anos de existência. Ou seja, a nossa Terra é muito nova, é jovem, e aproximadamente mais de 6.000 anos de existência. Nós queremos compreender nos mais detalhes aquilo que o texto original, não é, do hebraico nos explica. Quais são as pérolas contidas, não é, nesse texto? O conceito de dia, na Bíblia, é uma unidade de tempo que necessita de algumas referências. Um dia bíblico é expressamente definido pela variação na quantidade de luz disponível. E vemos que a luz é criada no Pazu, Gênesis capítulo 1, versos 3. Poderíamos nos perguntar, quando é que a luz, não é, veio à existência? Depois de Deus ter criado a terra, quando é que a luz vem à existência? Será que no verso 1 ou no verso 3 e verso 5? E outra coisa, qual é a aproximação, não é, entre a criação do dia, que nós conhecemos literalmente, não é, e o seu início concernente aos dias literais da criação? O conceito dia requer uma atenção muito preponderante quando se fala biblicamente. Bom, o dia se refere à quantidade, não é, daquilo que é a iluminação que podemos ou que a terra recebe. Logo, o primeiro dia da criação, podemos ter certeza que foi quando Deus vai fazer essa acepção entre dia e noite, e vai dar o primeiro dia da criação. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz,
E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e a trevas chamou noite. E foi a tarde de manhã o dia primeiro. Gênesis 1, versos 3 e 5. E se o primeiro dia não é estabelecido entre a acepção da luz e treva, isso nos faz entender claramente de que é nesse contexto que os dias literais da criação começam a ser contados. E outro aspecto importante que podemos trazer no programa de hoje é compreendermos que os céus e a terra foram criados antes da acepção ou da luz, não é, fazer a sua atividade ou de ser operacional. Logo, estamos antes da criação dos céus e da terra e depois do início da criação daquilo que nós conhecemos, ou os 6 dias literais da criação. Alguém poderia dizer que estamos a falar heresia, mas não. Se tu compreendeu claramente o episódio passado, onde nós falamos do Bereshit, não é, o princípio, tu consegue entender claramente que existe essa diferença entre a criação dos céus e da terra e também da criação dos componentes que fazem parte do planeta Terra. Será que Deus não poderia, não é, criar de uma forma espontânea a Terra e todo o seu exército? É claro que poderia. Deus, na sua omnisciência, não teria este conhecimento? Imagina nos dias de hoje em que nós vivemos, em que os cientistas, os pensadores, os homens, não é, dizem que o universo se fez do nada. O universo veio do caos. Como seria se Deus criasse tudo em seu conjunto, apenas por única palavra? E é por essa razão que Deus vai fazer essa separação, mostrando que Ele tinha um cuidado muito específico, mas muito real, na criação do nosso universo. Chegando a esta conclusão, não é? Agora que já sabemos a formação ou o início daquilo que é a luz, ou dia e treva, ou dia e noite e luz e treva, e também já conhecemos, não é, o início da possibilidade do dia ter começado na criação da divisão entre a luz e a treva. Agora queremos entrar nos mais detalhes para nós entendermos a originalidade, não é, desse versículo que diz que a terra era sem forma e vazia. Não saia dali, queremos trazer elementos preciosos para o seu conhecimento. O rabino Morris Rafael, PhD em línguas semíticas, constatou em um dos seus comentários sobre a Torá, o Pentateuco, que o início do verso 2, e a terra era sem forma e vazia, em Gênesis 1, versos 2, deveria ser lido como mas a terra era sem. E ele explica que isto se dá porque há um sinal de acentuação, tá, ami, rabia, tônico, logo, acima da palavra veharates, fazendo que a sua primeira letra, a letra Vav, que geralmente é uma conjunção aditiva, e a terra, está adicionando informação, se transforma em uma conjunção adversativa, mas, porém, entretanto, expressando uma ideia de contraste. Traduzir esse versículo bíblico, não é, que fala sobre a terra era sem forma e vazia, ela realmente é muito complexa. Vários estudiosos, vários rabinos e vários tradutores realmente têm trazido várias controvérsias sobre essa possível tradução. Bom, de acordo com as fontes que nós temos mais precisas, é sobre a Septuaginta. A Septuaginta é a Bíblia traduzida do hebraico para grego, isto é, no século III a.C., onde 72 rabinos, não é, vão transliterando, traduzindo a Bíblia do hebraico para o grego. Como naquela altura o mundo era dominado pela Grécia, era necessário, não é, que a Bíblia fosse traduzida nesse idioma. E esses judeus vão fazer um trabalho realmente excelente. Mas nessa passagem, eles têm dificuldade de traduzir ao pé da letra, de acordo com como manda o hebraico bíblico. Uma das teorias, não é, ou informação que poderíamos assim trazer no programa de hoje, é que eles tiveram uma tradução diplomática, ou seja, eles traduziram a terra era sem forma e vazia de uma forma diplomática e não de uma forma como diz o hebraico bíblico. Porque se nós formos no hebraico bíblico, a tradução precisa seria a terra
era despovoada e vazia. Essa é a tradução fiel, de acordo com o hebraico bíblico, e não sem forma e vazia. Porque se nós traduzirmos, ou conforme está traduzido, isso nos dá a ideia, não é, de sustentar aquilo que os gregos acreditavam, isto mesmo, de acordo com as suas teorias e crenças do panteísmo, como as crenças babilônicas e também do Enuma Elis, onde eles acreditam claramente que o universo foi criado por intermédio do caos. Ou seja, no início era o caos. E é por intermédio do caos que vem existir todas as coisas. É uma informação antibíblica, uma informação que não coaduna com aquilo que é o espírito bíblico. Mas os tradutores judeus ou este rabino acharam por certo traduzir dessa maneira. Nos dá a entender que Deus, ao criar o universo ou o nosso planeta Terra, era um caos, porque literalmente sem forma, não é? A palavra sem forma é como se fosse um caos, mas não é isso. O universo ou a Terra, ao sair da mão do Eterno, do Hashem, era despovoada. Essa é a tradução mais fiel. Ou seja, em vez de ser a Terra era sem forma e vazia, é necessário que seja traduzida a Terra era despovoada e vazia. Em hebraico, o passado simples como o verbo bará, que quer dizer criou, é expressado pela forma verbal akal, e algumas formas do passado perfeito, hayeta, geralmente traduzindo como era, são usadas para dar a conotação de um evento que aconteceu antes do sentido principal da história. Assim, mas a Terra era, descreve o estado do nosso planeta e a sua incapacidade de sustentar a vida no primeiro momento em que foi criado. Por isso, essas duas palavras, não é? Sem forma, que nós traduzimos como despovoada e vazia, em hebraico, despovoada significa tzadi, e vazia significa hakani. E essas duas palavras nos dá a intenção de compreendermos o que o autor, não é, Moisés, queria explicar ao escrever essa passagem. Realmente a terra já era organizada. Pese embora que não havia elementos como a vegetação, a criação dos animais, os rios, não é, os montes e tudo aquilo que nós vamos ver na sequência bíblica. Porém, no início da criação da terra, não era um caos, como está traduzido literalmente, que nós conhecemos nos dias de hoje. Mas estava traduzido, a terra era despovoada e vazia, dando um significado de que era mesmo o início e a terra não poderia se autogerar-se elementos que nós conhecemos nos dias de hoje. Era necessário a própria encarnação divina ou o próprio Eterno, por intermédio da sua palavra, trazer à existência tudo aquilo que nós vimos, pese embora, no mundo de pecado. A primeira descrição da Torá sobre a terra é feita por meio das palavras Tohu Vavou. Mas o que significa Tohu Vavou? Essas duas palavras hebraicas tinham deixado os tradutores perplexos por séculos. Uma grande variedade de traduções têm sido feitas, mas a maioria delas é, na verdade, uma interpretação, uma visão exegética, teológica, mais do que a tradução fiel dessas palavras. Até nesse ponto do nosso estudo, certamente você poderia se perguntar: e por que Deus, não criou a terra já povoada? Por que Deus não criou a terra já com plantas, com animais, com toda a vegetação que nós conhecemos? Por que Deus criara primeiro apenas a terra, mesmo que seja organizada? Essa é a pergunta que muitos de nós poderíamos nos fazer. Mas imagine comigo, se Deus criasse a terra já com todos os seus elementos e todo o seu exército, como é que seria a mente humana? Sei que podes me entender, Nos dias atuais nós vemos os cientistas, os céticos, os ateus, acreditam que o nosso universo ou a nossa terra se autogerou ou foi feita por intermédio do caos. Ainda mais se Deus criasse tudo uma única vez. Traria outras conversas além daquilo que nós já conhecemos. E é por essa razão
que Deus vai criando o nosso universo, a nossa terra, de uma forma paulatina e por etapa, para mostrar que o nosso Deus é organizado e queria meter tudo de acordo, acima de tudo, à vontade dele. Porque a vida precisa de um ser igualmente vivo e poderoso para gerá-la, e foi gerada pela suprema vontade do Criador. A correta tradução do Gênesis nos traz essa mensagem de que é Deus e somente dele que provém a vida. Ele é o dono da vida. Por isso, a Torá, meu querido irmão, meu querido amigo, nos mostra que o bem mais precioso de tudo que existe no universo, a vida, não poderia ser criado junto com seus elementos, junto com a terra, numa única vez. Deveriam ser criadas, sim, por etapa, para que o próprio ser humano pudesse encontrar tudo já existente, tudo já preparado para ele ser feliz e ele desfrutar dessa benevolência de um Deus de amor, de um Deus que cada dia mostra seu amor por intermédio desse universo, não é? Que foi criado por intermédio da sua palavra. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 de João, capítulo 5, versos 12. Até o ponto, não é, daquilo que é a nossa história, daquilo que é a nossa aula, daquilo que é a nossa série, não é, sobre Jardim no Éden. Meu caro leitor, meu caro amigo, meu caro seguidor, já pode compreender como é que a série, não é tão técnica, tão profunda e tão exegética, para fazer-me entender claramente que queremos trazer informações para o teu crescimento espiritual, para que você tenha mais clareza sobre a palavra de Deus. Você que nos segue aqui na nossa página, o único favor que podemos pedir, não é? Deixa teu like. Tua mensagem é muito, mas muito importante. Partilhe o vídeo para os seus amigos e nos ajude a crescer, para alcançarmos outras pessoas. Essa série realmente trará muito conhecimento. E nós não queremos que seja somente para esse público-alvo, queremos alcançar mais e mais pessoas. Te vejo no próximo episódio, não saia dali e lembre-se sempre que a eternidade se aproxima. Até lá, aquele abraço.